O trabalho prepara a pessoa, né, para a vida. Então, e ocupa também. Não precisa ser um trabalho pesado, mas um trabalho que envolva. Tem várias pessoas querendo trabalhar, jovens, né? Como a minha filha de 14 anos, eu apoio muito, eu acho muito bom. É um serviço que ele já aprende já a crescer, ter responsabilidade e trabalhar, né? São coisas culturais. Se tu analisar o agricultor na colônia, as crianças 7, 8 anos já ajudam os pais na lida. Claro que não é o certo, mas eles ajudam na mínima coisa. Depois vão para a escola, voltam da escola, ajudam na lida de novo com os animais, nas plantações, na colheita. Depende da situação. O ideal é que ele estudasse e fosse trabalhar mais tarde, mas se a situação da família depende disso, eu não sou contra, não. Bom, esse é o tema. Justamente o tema que tínhamos deixado de um bloco para outro. Pois é, o trabalho infantil com significativa estatística no Rio Grande do Sul, e a gente compreende por quê. Tem pessoas que é cultural no Rio Grande do Sul que acham que está correto. Verdade. Essa é uma tradição que nós temos aqui no Rio Grande do Sul e nós nos orgulhamos disso, de termos uma tradição de trabalho, que começa cedo. Então é muito comum nas pequenas propriedades aqui do Rio Grande do Sul as crianças auxiliarem os pais. E isso faz com que os índices de trabalho infantil no Rio Grande do Sul sejam muito altos, comparáveis inclusive com índices de países da África subsaariana. Isso é muito grave. Cerca de 41% do trabalho infantil no Brasil é trabalho na agricultura. E no Rio Grande do Sul esse índice provavelmente é até maior. Todos nós, Brito, todo mundo, nós conhecemos histórias de grandes empresários de sucesso, de grandes profissionais de sucesso, que se orgulham em dizer que iniciaram desde cedo essas suas trajetórias, começaram a trabalhar desde cedo. Aliás, e acreditam. O Carlos Roberto Rodrigues mandou mensagem por e-mail dizendo que foi carroceiro e estivador, tudo isso antes dos 18, e Verdade. Que sobreviveu. Verdade, sobreviveu, mas se ele tivesse estudado, será que ele não teria uma outra profissão? Provavelmente teria. Apesar de todos nós termos essas estatísticas pessoais e conhecermos pessoas que tiveram sucesso e acreditarem no sucesso porque começaram desde cedo, esse debate, pela importância que ele tem, ele não pode se basear em estatísticas pessoais. Ele precisa se basear na compreensão que hoje o país tem 3 milhões de crianças aproximadamente trabalhando em situação irregular. E o trabalho infantil, ele estatisticamente, essa é uma estatística não pessoal, mas uma estatística dos departamentos de estatística e estudo, mostram que as pessoas que começam a trabalhar mais cedo, elas têm uma propensão a permanecer num ciclo de pobreza. Esse projeto de emenda constitucional, não se enganem, esse projeto não é para os filhos dos ricos. Esse projeto é para os filhos dos pobres. É para fazer com que os filhos dos pobres comecem a trabalhar mais cedo e permaneçam pobres. O trabalho infantil significa uma perpetuação do ciclo de pobreza. E, mesmo no meio rural, não necessariamente o trabalho tem que começar tão cedo assim. Nós temos algumas iniciativas, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, muito interessantes. Na localidade de Arroio do Tigre, foi... Nós estamos vendo cenas não exatamente do trabalho infantil, mas da miséria infantil e a esmola na esquina, a aproximação com a contravenção, com o tráfico, apenas como ilustração. Certo. Eu estava falando sobre o trabalho infantil rural. Então, em Arroio do Tigre, por exemplo, uma indústria... Perto de Arvorezinha, Putinga, por ali. Perfeito. Conhece bem a região. Olha, Antagorda, Putinga, Arvorezinha. Conhece bem o Rio Grande do Sul. Então, tu sabes, Brito, que lá nessa região fumageira, de plantação de tabaco, é muito comum a atividade de crianças trabalhando nessas atividades, junto com as famílias, pequenas propriedades rurais. Então foi formalizado há pouco tempo um convênio entre a Organização Internacional do Trabalho e uma empresa japonesa que compra fumo nessa região para a erradicação do trabalho infantil. E essa erradicação está sendo produzida a partir da conscientização das famílias, da importância de fazer com que as crianças permaneçam mais tempo na escola, como forma até de melhorar a produção, melhorar tecnologicamente a produção, fazer com que haja uma situação social mais benéfica para essas crianças e que ultrapassem o simples trabalho familiar. O MP do Trabalho, você
estou atualizado com as informações que vêm da competentíssima assessoria de comunicação social, meu amigo Portela, que está lá, um grande abraço a ele. E há aqui ou ali, seguidamente, uma notícia. MP do Trabalho conseguiu, com os juízes, uma liminar, uma decisão final, num frigorífico, por exemplo, recentemente. Sempre tem uma questão que, independentemente dos dramas dos adultos, envolve criança ou adolescente, aqui no Rio Grande do Sul. É comum, então, é volumosa a carga de denúncias? Com certeza é volumosa. Nós temos, digamos, dois espectros aí a analisar. Um é o do trabalho, digamos, no fumo, enfim, que são atividades que para o adulto é permitido e para o adolescente e para a criança não é. Mas nós temos também muita denúncia que vem do Disque 100 ou por outros caminhos que são relacionados ao tráfico e exploração sexual, né? Então nós atuamos também em relação a isso, mas e já para pegar aqui esse tópico que a gente está abordando, a questão do fumo, para nós é muito importante. Nós estamos, por coincidência, no mês que vem, provavelmente, ou daqui a 2 meses, nos reunindo com todos os colegas de toda a região sul, né, abrangendo Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, por conta exatamente das estatísticas. Então não é assim um que diz que eu sou um herói, consegui, trabalhei, virei um empresário de sucesso, enfim, que são exceções. E por serem exceções heróicas, elas acabam aparecendo mais, não é? Mas as estatísticas reais em relação ao fumo no Rio Grande do Sul são no sentido justamente de que as famílias colocam as crianças e adolescentes para trabalhar. Por volta de 2010, 2011, nós tivemos uma atuação muito forte em relação às fumageiras, não é? E nós firmamos um termo de ajustamento de conduta aqui no Rio Grande do Sul com as fumageiras, para que elas obrigassem aos produtores a não utilização da mão de obra infantil e adolescente. Nós estamos voltando agora para verificar o cumprimento desse TAC e tivemos uma surpresa, grata surpresa agora no município de Canguçu, em que nós tínhamos a estatística de 2010 dizendo que havia muito trabalho infantil lá, e nós fomos fiscalizar e verificamos que não há mais. Fumageira em Canguçu? Em Canguçu. Olha aí. Enfim, aquele sistema, né? Pequenas famílias que plantam a partir para as grandes fábricas. Para as grandes fábricas. E as fumageiras estão enviando, então, seus instrutores de fumo para dentro das pequenas propriedades e estão proibindo esse tipo de utilização de mão de obra, justamente sob o argumento de que, se não pararem de utilizar a mão de obra infantil, vão cortar a compra do fumo. Acabou? Nós acreditamos que não, né? E vamos voltar, e por isso a Força Tarefa que vai começar a atuar agora a partir daqui a 2 meses, provavelmente, porque nós estamos trabalhando, e aí é exatamente esse o ponto que nos interessa, o argumento de que a criança está lá no fumo, ela não está, por exemplo, nas drogas, ou não está vagabundeando fora do ambiente da família. Pois as estatísticas, voltando a elas, mostram exatamente que hoje os adolescentes que estão cumprindo medidas socioeducativas, vamos verificar o que eles faziam antes de cometerem alguma infração. Eles estudavam ou trabalhavam? A esmagadora maioria trabalhava. Porque me parece, Brito, que a primeira coisa que ocorre quando o menor pré-adolescente começa a trabalhar, é aquilo que nós vimos no início, ele começa a ganhar o dinheiro, toma gosto pelo dinheiro, mesmo que seja pouco o dinheiro, mas é o suficiente para que ele tenha algo melhor, um tênis melhor, uma roupa melhor, né? Alcance isso que era apenas um sonho, apenas uma expectativa. Né? E isso faz com que ele, inclusive, perca todo e qualquer, me parece, o discernimento de poder, de entender que o trabalho nas fumageiras, o trabalho noturno, o trabalho nos carvoeiros, né? O trabalho daquelas crianças que cortam mandioca no Nordeste, são trabalhos penosos para uma criança daquela idade. Né? O que me parece é que... A meninada da macaxeira. Exatamente, a meninada da macaxeira. Então nós temos assim, um trabalho que é visto pelos pais culturalmente como uma forma de tirar a criança
da rua, das drogas, etc., mas tira também da criança a possibilidade da criança viver a infância, né? Tira do adolescência, do pré-adolescente, da adolescência, a própria adolescência, né? Eu acho que queimam etapas, queimam fases da vida, que depois, eu não tenho dúvida nenhuma que no transcorrer da vida adulta, né, e inclusive no trabalho, isso vai aparecer. Né? Isso vai aparecer. Então, me parece que realmente nós temos que continuar, e espero que a PEC não seja aprovada, e nós temos que lutar, sim, pela erradicação total do trabalho da criança e do pré-adolescente. A partir de 16 anos, bom, isso já tem hoje uma previsão, dentro de alguns parâmetros, dentro de limites. Aliás, tem uma outra área, nós falamos tanto dos artistas, mas nós temos que pensar no esporte. Exato. No futebol, a gurizada... Eu ia comentar do futebol, a gurizada está começam... sendo profissionalizada aos 12. Aos 12. E não é só no futebol, em outros esportes também. Então, nós temos que também examinar por esse aspecto. Me permite, eu ontem assistindo o PAN, os jogos do PAN, tinha uma menina que, da ginástica artística, ginástica... Rítmica, que ela estava dizendo que ela começou aos 12 anos. E aos 14 ela saiu de casa porque ela não tinha o apoio da mãe nem do pai. Ela foi morar com uma tia perto do local onde ela treina, e hoje ela diz assim: hoje eu estou com 16 para 17 anos, já tenho a minha casinha, quer dizer... É um trabalho... Ganharam 2 de ouro e 1 de prata. Exatamente. Nós temos que ver até que ponto devemos nos orgulhar dessas medalhas. Ou pedir perdão a elas até. Exato, porque nós estamos daqui um pouco queimando etapas dessas crianças. Mas como disse o doutor Brito, isso é o que aparece na televisão e é um lado glamuroso desse processo todo. Por trás disso existem dezenas de milhares de crianças e adolescentes que não passaram na peneira do futebol, por exemplo. E que tentaram e não conseguiram, e lá com 16, 17 anos não estudaram, estão frustrados porque não são iguais àquele ídolo que está agora já entrando no profissional, que está ganhando dinheiro. Quer dizer, o que vai ser dessa criança, desse adolescente? Eu tenho conhecimento, até por exercício profissional, de uma distorção em congregações religiosas no nosso interior, que trazem jovens para estudar, trabalhar. Mora num estabelecimento, numa instituição da congregação, estuda, porque eles têm um colégio, ganha o estudo, mas trabalha na cozinha, limpa os banheiros e trabalha no hospital da mesma congregação. Aí quando chega o fim do ano, que veio o período de férias e essa meninada volta para suas casas, então existem rescisões de contrato de trabalho, mesmo quando já tem condições de ter contrato de trabalho. Adolescentes, mas já com 17 anos, aí comparece lá, e o mais grave, este é o caso concreto que eu posso testemunhar diante do senhor formalmente. Me bota na máquina lá, como se dizia antigamente. Faziam a rescisão, e em lugares onde não há MP do trabalho ou onde não há sindicato, o MP estadual é que atende a rescisão, onde não há justiça do trabalho. Então, a rescisão feita dentro do foro, nessas condições, e até que uma advertência de um funcionário disse: olha, doutor, acontece o seguinte, quando chega ali na praça, eles devolvem tudo. Tem que devolver os cheques e tudo mais. Isso com gravíssimas consequências. Uma simulação. Né? Então, esse é um outro trabalho infantil também muito frequente. Muito frequente. A pessoa que troca o estudo pelo trabalho e depois não é adequadamente recompensada. O Carlos Roberto Rodrigues disse assim: fui carroceiro e, mais do que isso, também fui estivador. Tudo antes dos 18. E sobrevivi. Ele não viveu, ele sobreviveu, doutor. É mais ou menos por aí, exatamente. Já foi falado sobre algumas recessões de empresários e de esportes e outras classes artística também, em que começou-se cedo como criança e teve-se grande sucesso, ganhou-se muito dinheiro. Mas se nós nos retermos às exceções, nós vamos poder contar, provavelmente vamos chegar cedo ao número final dessas exceções. E se nós formos contar a regra de vida, nós não vamos encontrar números para expressar quantas desgraças estão por trás de poucos sucessos. E pegando como gancho o
Carlos Rodrigues, que disse que sobreviveu, ou do exemplo do empresário que se deu bem, que são, no caso do empresário, a exceção, e no caso do Carlos Roberto, assim como a grande maioria de todos os outros, ele não conseguiu ir muito além daquilo, provavelmente. Nós temos, por quê? Porque ele precisou parar de estudar para trabalhar. E nós temos uma estatística também emitida pelo Ministério do Trabalho e do Emprego, que nos mostra a faixa de renda de quanto se ganha baseado no quanto se estudou. E as pessoas que param, geralmente elas param no 5º ano do ensino fundamental. Aqueles que conseguem ir além, talvez concluam o ensino fundamental, mas a média de ganho para essas pessoas no Brasil hoje fica abaixo de R$1.000. Então essa pessoa vai ter R$1.000 para sustentar a sua família, para correr atrás dos seus sonhos, para ter a sua casa, para ter seu meio de vida. Isso vai ser sobreviver e não viver. Bom, o Estado, nós buscando aquelas imagens das crianças da esquina, da Ipiranga, fazendo malabarismo para pegar uma esmola e depois, como disse muito bem a doutora Silvia, contando com avidez aquele dinheiro, afinal, qualquer coisa a mais do que nada é muito. É muito. Perfeito? E isso é que estimula ilusoriamente. O Estado não tem que dar trabalho para essas crianças, tem que dar outros aportes. Educação em primeiro lugar. Aham. E a partir da educação inserir outras coisas que estão relacionadas à educação e que vão fazer ela desenvolver as habilidades, desenvolver o senso crítico, desenvolver as competências e aquilo para que ela precisa para quando chegar na hora certa de trabalhar, ela esteja pronta para buscar um trabalho que lhe dê satisfação e que não apenas sirva para suprir a necessidade básica de alimentação, de roupa, vestuário, enfim. Essa visão que o senhor traz, eu gosto de reiterar, também é da sua categoria como um todo. Sim. O senhor há pouco referiu o próprio Conselho Federal de Psicologia. Sim. Uhum. É a visão de que o Estado aporte outros recursos e não o trabalho. Porque parece que a ideia simplista da PEC, vamos fazer o seguinte, vamos baixar a idade para essa turma começar a trabalhar desde logo, quando o Estado tem que dar outras... E aí não precisa mais investir na educação? Talvez seja isso? Mas, na realidade, Brito, eu acho que o que tem ocorrido ultimamente nessa discussão toda de alteração da maioridade penal, de agora essa questão da questão do trabalho, né? É todo vem por trás disso uma perversão toda em relação à infância e à adolescência, né? Porque veja bem, se na questão da maioridade penal, se nós reduzirmos para 16 anos, o indivíduo de 16 anos vai ter que passa a ser responsável pelos seus atos e pode ser imputado a ele todas as penalidades decorrentes de qualquer ato ilícito que ele venha a cometer. Vamos então, passa-se a partir desse momento, discutir também a questão do trabalho, né? Através de uma PEC. Daqui a um pouco nós estamos também discutindo a questão de como vai ser a questão da venda, por exemplo, de bebidas alcoólicas para os menores de 18 anos. Então, daqui a um pouco nós vamos ter criança trabalhando, criança bebendo, criança dirigindo. Vão ter condições? Eu pergunto para o psicólogo, 16 anos já é o suficiente para um adolescente ou um pré-adolescente ter discernimento para tudo isso? Né? Eu acho muito complicado. Eu acho que nós estamos invadindo um campo perigosíssimo, muito perigoso, quando a gente começa a discutir a questão da redução da idade para trabalho, penal, para dirigir, né? Enfim, para beber. Porque eu acho que daqui a pouco... A PEC quer reduzir para 15, para 14? Para 14 anos. Para 14, e então o aprendiz vai baixar para 12. Não. Atualmente, Brito, o trabalho no Brasil deve ser a partir dos 16 anos, com exceção a partir dos 14. A emenda constitucional, a proposta de emenda constitucional, ela pretende que a partir dos 14 anos se possa trabalhar, mesmo que o trabalho seja divorciado de um programa de aprendizagem. Então é simplesmente o Estado abandona a perspectiva de dar educação para suas crianças e simplesmente diz para a criança, olha, você não vou mais lhe dar educação, agora você vai trabalhar e vai buscar o seu sustento. É a falência do Estado, é equiparar o Brasil, que hoje é a 7ª maior economia do mundo, os países com os piores índices de desenvolvimento humano que nós temos. E nós não devemos nos deixar levar pelas exceções, nem pelo
empresário de sucesso que um dia, ainda criança, lavou os banheiros de uma rodoviária, por exemplo, estou imaginando uma situação, e nem o reverso, que, olha, nós temos que dar esse trabalho para impedir que ele fique na esquina esmolando. Não, ele vai ser impedido de esmolar na esquina por outras medidas, por outras políticas públicas. Se ele tiver uma escola... Diariamente, o Ministério Público e o Ministério do Trabalho flagram situações de trabalho infantil e trabalho adolescente proibido e fazem a inserção desses adolescentes a partir dos 14 anos em programas de aprendizagem. Isso acontece no Brasil hoje e cada vez aumenta mais o número de adolescentes inseridos em programas de aprendizagem. No Polo Metal Mecânico de Caxias do Sul, eu não vou dizer o nome da empresa, talvez não deva, talvez não possa, mas enfim, é uma multinacional que tem dentro do seu imenso parque industrial salas de aula para fazer aprendizagem, porque interessa à empresa formar aqueles adolescentes já com uma visão que a empresa tem, de para que lado vai, enfim. Esses adolescentes, ao fim de 2 anos, estão prontos para dar o melhor de si, tecnicamente preparados, profissionalizados, estudando ao mesmo tempo, né, e serão ótimos empregados dentro daquela empresa. O empresário que tem esta visão não cometeria o que eu hipoteticamente estou trazendo, juntando o que o senhor diz agora com o que lembrou o magistrado. Veja bem, se o limiar trouxer aqui para os 14, ele pode até fechar as salas de aprendizagem porque não precisará mais, correto? Perfeito. Que aconteça esse vínculo com a aprendizagem para os 14 poder, por exceção, trabalhar. Então, parabéns à empresa, exato, seja ela qual for. E assim, nós vivemos no Brasil, filosofando um pouco, nós vivemos no Brasil uma situação de desistir sempre no meio do caminho. Quer dizer, o progresso vem acontecendo, as estatísticas de trabalho infantil vêm caindo, já estão praticamente anuladas nas idades até ali 10, 11, 12 anos. Nós precisamos focar agora nos 13, 14, o Ministério do Trabalho está focando, o Ministério da Educação está focando, os estados e os municípios, mal ou bem, estão incidindo nesse tema. Então, assim, não é o momento de desistir. Muito bem. Não é o momento de desistir. E, ao contrário, nós vamos saber dos nossos convidados que estratégias para enfrentar a PEC que está no gabinete do Paulo Maluf. Que maravilha. Nós já voltamos.